Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versos de 3 a 9. Marcos, capítulo 14, versos de 3 a 9, diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém. Eu quero refletir com vocês nesta manhã sobre o tema: o que você tem feito para Jesus? O que você tem feito para Jesus? Nós, como cristãos, temos que fazer por nós, individualmente. Nós temos que fazer pela nossa família, porque aquele que não cuida da sua família está negando a fé. Nós temos que fazer para Deus. Temos que fazer. Nós somos servos de Deus. E esse texto é um texto que traz uma reflexão sobre esse assunto, porque Jesus, na parábola do bom samaritano, ele fala que há 3 filosofias de vida: a filosofia dos sacerdotes, dos escribas, o que é meu, é meu. A filosofia do ladrão, o que é teu, é meu. E a filosofia do bom samaritano, o que é meu, mas também é teu. Eu posso abençoar a sua vida. Aliás, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios que quando o crente se converte é uma mudança de hábito. Ele diz assim: aquele que roubava, não rouba mais. Passe a trabalhar e a sustentar com as suas próprias mãos, tendo não somente para si, mas também para abençoar a vida do outro. E aqui eu queria, nessa manhã, fazer uma reflexão sobre a atitude de Maria, ou de Marta, Betânia. Ela ungiu a Jesus. E a chave para nós entendermos essa parábola está aí no versículo 8. Veja comigo. Versículo 8 diz assim: ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Aí vem uma pergunta. Eu e você, nós estamos fazendo o que nós podemos para Deus? Nós estamos chegando no nosso limite? E aqui nós temos algumas lições práticas para a nossa vida a partir da reflexão do texto. Essa mulher fez uma boa obra para Jesus. Quais são as características dessa boa obra? Em primeiro lugar, essa boa obra, ela expressa o seu amor por Jesus. Você pode até dar sem amar, mas você não pode amar sem dar.
Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu próprio Filho por nós. Quem ama, doa. E a grande motivação que nós temos na vida é que os nossos atos, eles devem ser motivados pelo amor a Deus e amor ao próximo, amor às pessoas. Veja, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, quando Paulo vai falar sobre o amor, ele vai nos levar a uma reflexão. 1 Coríntios, capítulo 13. Ele começa dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que... Então, ainda que eu tenha toda a capacidade espiritual de comunicação, ainda que eu tenha uma espiritualidade angelical, se eu não tiver amor, isso não vale nada. Versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada. Versículo 3, lê comigo, o que diz? E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que Paulo está colocando aqui? É que todos os atos do cristão devem ser feitos motivados pelo amor. Pelo amor. O amor a Deus. O amor ao próximo. Então, há muitas maneiras de nós fazermos as coisas. Muitas vezes nós fazemos para aparecer. Assim, nós fazemos por marketing pessoal. Por isso que hoje existe o marketing social. O cara distribui alguma coisa e ele vai e publica aquilo porque ele quer receber o selo, né, de generosidade social. Então, essa mulher, ao quebrar aquele vaso de alabastro e ungir a Jesus, ela está fazendo o que pode. E o que ela está fazendo, o que pode, como demonstração do seu amor. Do seu amor por Jesus. Vocês sabem que ela morava com a sua irmã e com seu irmão. Eram 3 irmãos solteirões. E no capítulo 11, lá do Evangelho de João, fato que antecede essa unção, Jesus havia ressuscitado o seu irmão Lázaro. E ela fez isso como expressão de amor. De amor. Mas em segundo lugar, essa obra, ela é também uma obra de sacrifício. E é muito interessante a gente entender. Eu aqui viajo porque ela 3 solteirões. E ela passou do tempo de casar já. Mas toda moça judaica, ela juntava recursos justamente para o casamento. E esse vaso de alabastro, que era um perfume caríssimo. Só para você ter uma ideia, esse vaso custou para ela aqui aproximadamente 1 ano de trabalho. 300 denários era um valor que correspondia, porque cada trabalhador era um denário por dia. E esse perfume era um perfume caríssimo, raríssimo. E ao quebrar esse vaso é como se ela estivesse dando tudo que ela tinha para agradar a Jesus, por Jesus. Eu queria que você voltasse lá em Marcos, capítulo 12, por favor. Jesus, um dia no templo, acho que ele não tinha o que fazer. Ele ficou sentado, próximos aos gasofilastes do templo, e as pessoas iam ali entregando as suas ofertas, E veja lá
Em Marcos, capítulo 12, diz assim: assentados diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam o quê? Grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Ou seja, se juntar todas essas ofertas que esses ricos colocaram ali, não tem o mesmo significado dessa oferta de 2 moedas que essa viúva fez. Por quê? Versículo 44. Porque todos eles ofertaram do que lhes. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Isso aqui significa que é uma oferta sacrificial de fé. Certa vez Davi pediu a 2 soldados que ele estava com vontade de beber de água que havia lá, a fonte em Belém. E 2 soldados foram lá e trouxeram, colocaram em risco a sua vida e trouxeram essa água para Davi. E quando eles chegaram com essa água, Davi então olhou para aquela água e disse: olha, eu não posso beber dessa água, porque essa água custou o sacrifício, o risco dos meus soldados, mas a mim, nenhum risco. Então eu não posso aceitar, eu não posso ofertar para Deus aquilo que para mim não custe sacrifício. Abrir mão da minha própria vontade, crer que esse meu Deus, Ele é o meu provedor. Ele é aquele que sustenta, aquele que me protege, aquele que cuida de mim. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, essa mulher faz para Jesus o que ela pode, como expressão do seu amor, como expressão de sacrifício e como expressão, em terceiro lugar, de fé. Preste atenção, irmãos. Ninguém pode fazer nada por Jesus sem confiar nele. A fé, ela é necessária. Sem fé é impossível agradar a Jesus e a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é poderoso para nos galardoar. E aqui é muito interessante, porque a fé se revela pelas obras. Tiago coloca isso lá, né? Você diz que tem fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Quando a gente vai estudar isso na Bíblia, a gente vai descobrir que a fé, ela vê o invisível. A fé crê no incrível e a fé recebe o impossível. O justo vive pela fé e a sua fé o leva às obras, a fazer para Deus. A maior expressão da minha fé genuína é justamente quando eu faço. Quando essa fé se transforma em boas obras. Mas em quarto lugar, é uma obra de amor, é uma obra de sacrifício, é uma obra de fé, é uma obra oportuna. Oportuna. Se você observar aqui, Jesus estava caminhando para a cruz. E naquele momento, você vai observar que aquela unção
que Jesus recebe ali com aquele bálsamo vai ser uma unção preparatória para o seu sepultamento. E Jesus diz, quando essa mulher é censurada, no versículo 6, Jesus diz: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiser podeis fazer bem. Mas a mim nem sempre o que me tendes. Era um momento único, era uma oportunidade única. Ela só poderia fazer para Jesus naquele momento. Não haveria uma segunda oportunidade. E ela faz ali. Nós só podemos fazer para Jesus hoje. Porque amanhã pode ser tarde. Não sei se você vai estar vivo amanhã. Então, hoje é o dia de a gente fazer o bem. Hoje é o dia de a gente fazer para Deus, para Jesus. Agora, irmãos, eu queria chamar a atenção, porque essa boa ação, a ação dessa mulher, que ela faz para Jesus, ela tem dois resultados diferentes. Ela produz dois resultados diferentes. O primeiro deles é a indignação de alguns. Veja, no versículo 4. Versículo 4, o que diz? Indignaram-se alguns entre si. Diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Quer dizer, fazer para Jesus é o quê? Desperdício. Eu apanho tanto, sabe? Quando a gente lançou a campanha aqui dos galpões, 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil, e esse pastor impostor está pedindo 30 milhões para comprar galpão. Isso de dentro da igreja, viu? Construir uma tenda, gastar 8 milhões aí para acolher pessoas. Não, para que esse desperdício? Devia usar isso aí para ajudar os pobres. Vocês já ouviram esse discurso? Isso é um discurso do falso socialista, do ladrão. Porque tudo que a gente vai fazer para... Mas para que botar essa madeira aqui? Não podia ser cimento? Porque tem uns crentes aí que, quando é para ele, é mármore italiano. Quando é para a igreja, é cimento batido mesmo. Parece que dar o melhor para Deus, fazer o máximo para Deus, é pecado. Mas eu queria que você... Porque nesse grupo que se dignou, estava o tesoureiro da igreja. Tem nada a ver com você, viu? Vamos ver lá. É o discurso socialista. João capítulo 12. O mesmo texto paralelo. Vamos ler do verso 4 ao verso 6, por favor. João capítulo 12, versos de 4 a 6. Vamos ler juntos? Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela... Então presta atenção, na igreja de Jesus o tesoureiro era ladrão, chamava Judas. E ele tem um discurso socioeconômico, como tem na igreja evangélica hoje. Os pastores que não fazem nada por pobre, não estão preocupados com o avanço do reino de Deus, mas tem um discurso de pobre, eles não gostam, não, eles gostam de caviar. Nunca foram no sertão, mas vão tirar férias em Nova York.
Veja, irmãos, isso é muito sério. Porque está dentro da igreja. Ele estava para trair Jesus, então ele não amava Jesus. Quem amava Jesus, quem era? Aquela que fez a boa ação. Ele não amava Jesus, ele vai trair Jesus. Segundo, ele tem um argumento, porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres. Então ele quer fazer ação com os pobres com o dinheiro dos outros. Ele podia dizer, não precisa não, eu vou dar os 300 denários aqui e nós vamos ajudar os pobres. Ele não tem esse discurso. Porque fazer oferta com o chapéu dos outros é muito fácil, é ou não é? E tem muita gente assim. E esse é um discurso político que nós estamos vendo em todo dia. Ninguém está preocupado em dar oportunidade para o pobre, em mudar a situação do pobre. E aí a gente vê o que a igreja tem feito, essas ONGs, porque cada poço que fura é um caminhão-pipa que se aposenta, e esse caminhão-pipa é dos políticos que falam mais em pobre. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, esse discurso de pobre hoje é um discurso falso, é um discurso mentiroso. Aqueles que menos fazem ou que não fazem absolutamente nada pelos pobres é que ficam criticando a igreja. Mas para que isso? Para que esse desperdício? Eu não sei o que eu vou ouvir, porque nós vamos fazer, depois que inaugurar o galpão, a campanha do prédio. Aí, não tem um sambódromo aqui, que é usado durante uma semana de carnaval, com dinheiro público, mas ninguém fala nada? Quanto é que se gasta no carnaval? Quanto é que se gasta nas festas mundanas? Quanto de dinheiro da igreja, do Estado, é para financiar cultura que não traz absolutamente nada para o povo? O dinheiro que a igreja investe é dela, é dos membros, é de Deus. E é investido para promover o bem e o bem social, porque a igreja faz um trabalho preventivo. E se não existisse a igreja na sociedade, fazendo trabalho preventivo, isso dá uma economia para o Estado em todas as áreas. Mas esse homem está aqui dizendo, e a Bíblia não mente, ele diz, não porque tivesse cuidado pelos pobres, mas porque era o quê? Dizem os comentaristas que Judas fazia parte de um partido político chamado Partido dos Herodianos. E ele roubava do caixa de Jesus para sustentar as teses políticas dele. É tanto que ele era conhecido lá, né? Pelos sacerdotes, foi ele que entregou Jesus, foi ele que traiu Jesus. Então ele tinha livre trânsito naquela cúpula religiosa de ladrões que existia lá em Jerusalém. Então, irmão, nós precisamos tomar cuidado, porque essa mulher, ela foi criticada, e nós somos criticados. Alguém me perguntou, pastor, lá na sua igreja, tem que dar dízimo mesmo? Eu falei, tem que dar dízimo em tudo, meu filho. Não é só dízimo, não. Tem oferta, tem isso. Então, veja bem, irmãos. Eu queria que você entendesse que se nós estamos fazendo para Deus, se nós estamos fazendo para que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam abençoadas, essa mulher está ungindo Jesus para o fato mais importante da história, que é justamente a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Ela está honrando Jesus naquele momento. E muita gente está incomodada com isso, se indignando por isso. E fazendo discurso econômico social falso. Mas o que é bonito aqui no texto é que Jesus vai elogiar. Veja no versículo 6,
Lê comigo aí, 14:6. O que ele diz? Então eu queria que você gravasse essa última frase. Quem está avaliando é Jesus. Jesus sonda os nossos corações. A Bíblia diz que Deus ama a quem dá com... Jesus não ama o que é dado. Jesus ama aquele que está dando. E ele sonda os corações. Ele conhece a motivação dos corações. E ele diz aqui claramente: ela praticou boa ação para quem? Para comigo. Ela não está fazendo para aparecer. Ela está fazendo por mim, para mim. Ah, meus irmãos, que nós pudéssemos ter essa avaliação todos os dias, que a gente pudesse ouvir isso da boca de Jesus. Arival está fazendo para mim. A igreja de Pinheiros está fazendo para mim. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para Ele, para a glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado, para que mais pessoas glorifiquem o nome dEle. Eu me lembro, o Zé Francisco estava comigo lá, no interior da Paraíba, sentado na varanda de uma casa, quando a gente estava conversando, e a senhora dando testemunho. Ela, o marido, ela tinha transtornos mentais. O marido era alcoólatra. E ela tinha 3 filhos. Ou tem 3 filhos. Pobreza miserável. A menina, adolescente, ela ia para a escola, não queria voltar para casa. Ela deu testemunho para a gente. Ela disse: olha, eu não queria voltar para casa, porque eu chegava em casa, meu pai estava bêbado numa rede e minha mãe louca dentro de casa. E um dia, em desespero, eu cheguei no oitão da casa e fiz uma oração: Senhor Deus, me dá esperança. Me dá esperança. E nessa mesma semana, a família recebeu um convite para um culto na Igreja Batista, na cidade. E eles foram, o culto do amigo. E ali eles ouviram o evangelho e a família toda foi convertida por Deus. Aquela menina volta. O pai deixa de beber. A mãe melhora do seu transtorno mental. Ela vai estudar. Diz: pastor, estou terminando pedagogia. Eu falei: agora vai para o mestrado. Vai para a pós-graduação. Sou professor agora. Os meninos trabalhando. E aí eu fiz uma pergunta que eu não devia ter feito, mas o que vocês estão precisando aqui? Ela disse: pastor Arival, nós estamos há 4 anos orando por um poço. Aí eu olhei para o Zé Francisco e falei: Zé Francisco, a oração está respondida, você vai dar um poço para a mulher. Ele tinha ido ao banheiro da casa lá, ele viu, era um buraquinho assim, com a lata, ele não sabia, não queria usar banheiro lá. Quando furou o poço, irmãos, lá, o poço tinha tanta água que hoje eles estão plantando. Atendeu, acho que são 6 ou 8 famílias que moram lá. E sabe o que é que essa família faz? Glorifica a Deus, porque Deus ouviu a oração dela. E nós fomos o quê? A resposta. Não teve placa da Igreja de Pinheiros, ninguém está aqui. Eu estou dando esse testemunho porque são centenas. São milhares de pessoas hoje que estão sendo alcançadas no sertão por causa da generosidade de vocês aqui de Pinheiros e de outros irmãos. Nós estamos nos juntando para transformar o semiárido do Brasil. Jesus então diz: olha, ela me fez boa obra. Ela fez para mim. Segundo, versículo 6, Jesus diz uma coisa muito interessante: deixai-a. Para de encher o saco dessa mulher. Para de criticar essa mulher. Deixa essa mulher em paz. Jesus está tomando a defesa dela aqui. Mas há outro detalhe.
Jesus vai recompensá-la. Lê comigo o versículo 9. O que diz? Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado o que ela fez. Coisa linda isso aqui. A recompensa que Jesus dá para essa mulher é que o seu ato, aquilo que ela fez de coração, com amor, com fé, com sacrifício para Jesus, isso jamais será o quê? Esquecido. Em outras palavras, irmãos, o que é importante para a nossa história, não é a minha história, a sua história, do ponto de vista pessoal. Você vai até escrever uma biografia sobre sua vida, né? Para inspirar outras pessoas. Mas o importante para nós é sabermos a nossa biografia lá no céu. Qual é a história que nós estamos escrevendo daquilo que a gente está fazendo para Deus? Você já pensou nisso? O que vai ficar para a eternidade, o que ficará registrado para sempre, não é aquilo que nós fizemos para nós, para os outros, mas aquilo que nós fizemos para Jesus. Para Jesus. Vocês entenderam a mensagem ou está muito chata? Eu estou cansado. Eu vi. Ontem o carro quebrou. Cheguei, era 1h da manhã aqui. Nem vi minha mulher essa noite. Mas estou agarrado aqui, firme. Porque quando a gente faz para Jesus, não existe problema, cansaço. A gente está fazendo para Deus, né? Eu queria que você ficasse de pé e que a gente lesse Hebreus capítulo 6, versículo 10. Faça para Jesus. Faça o que você puder para Jesus. Que a sua vida seja uma vida de realizações para Jesus. Veja que diz Hebreus 6:10. Vamos juntos? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes. Então, o amor que se evidencia, amor por Jesus, se evidencia através daquilo que nós fazemos para Ele, em benefício da igreja dele, do povo dele. Amém?